Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse nosso vídeo que eu vou tratar como elaborar um orçamento de pesquisa. Por que orçamento de pesquisa? Porque o orçamento é o carro-chefe para que você tenha a entrega do seu trabalho, para que você faça uma coleta de dados, para que você faça a impressão dos seus trabalhos em si. Então o orçamento de uma pesquisa, ela é um elemento fundamental e que deve ser bem discutido, deve ser muito bem trabalhado em si e exposto pelo orientador. Isso é um ponto importante, precisa ter esse diálogo sobre o orçamento de pesquisa. Então, o que é esse orçamento, pessoal? É a previsão de despesas. Eu faço uma previsão, faço uma estimativa, muitas vezes pode ser um pouco menor, muitas vezes pode ser um pouco maior em si, mas eu preciso ter essa estrutura para dizer que com quanto eu vou executar uma certa tarefa, uma determinada tarefa em si. Isso precisa ser colocado nesse orçamento de pesquisa. Muitas vezes parece, mas eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, fazer uma leitura, fichamento de vários artigos, de vários livros e vou entregar para o meu orientador e vai finalizar meu TCC. Tudo bem, mas como que você vai adquirir o artigo, como que você vai adquirir o livro, existem esses livros disponíveis, você vai ter que fazer a compra, aquisição, a sua biblioteca tem ou não tem, como que você vai fazer isso? Material para impressão, você vai fazer a impressão na sua casa, na sua impressora, você vai imprimir externo, num terceiro, como é que você vai ter essa estrutura? Então, isso você tem que começar a pensar. Muitas vezes parece que a pesquisa, mas a minha pesquisa é bem fácil, é bem básica, é bem pequena em si, mas você precisa de um orçamento. Então, o orçamento de pesquisa, ele precisa compor a sua estrutura de projeto de pesquisa, ou seu pré-projeto em si. E isso aqui é importante, pessoal, que o orçamento de pesquisa, ele é distribuído em vários subitens. Quais são eles, pessoal? Primeiro deles, existem mais, claro que vai existir, mas vou colocar alguns aqui para que você avalie. Por exemplo, um deles é o que se chama de orçamento para material permanente. O que é material permanente, pessoal? Equipamentos, livros, máquina fotográfica. Se você vai fazer daqui a pouco uma entrevista, então você precisa talvez de um gravador, você precisa de um software daqui a pouco para fazer análise dos dados, então você precisa de software. Se você não tem um software, você vai talvez fazer aquisição, ou seu grupo de pesquisa tem que fazer aquisição. Esse valor, ele é do grupo de pesquisa, ele é da instituição, mas ele tem que ser colocado na sua estrutura. Se ele não tem, naquele momento, por exemplo, um software de análise de dados, se for o caso, então você precisa fazer essa alocação de recurso para ter, de onde é que vem esse valor. Então, é um ponto importante. Outro, equipamentos de informática em geral, daqui a pouco você precisa de um computador que tenha uma capacidade de processamento melhor. Então, equipamentos de informática, daqui a pouco você não vai conseguir processar um volume muito grande de dados em si. Material permanente. E eu posso colocar aqui descrição do material, então posso colocar o nome dele, eu posso colocar a quantidade em si e qual é o valor que eu vou colocar. Quantos? Se é uma quantidade, então ele tem um valor 1, tá? Então tem um valor lá de 10, tá? Então 10. Esse é um ponto que eu posso ter, material permanente. Um segundo ponto é o que se chama de material de consumo. O que é o material de consumo? São aqueles materiais corriqueiros do dia a dia. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa experimental, é um material de campo, é um material, por exemplo, que você precisa, daqui a pouco, utilizar numa solução, num reagente, talvez uma cultura que você está trabalhando, daqui a pouco, uma associação de pesquisa experimental com pesquisa de campo. Então, tudo isso são materiais que você vai ter que colocar, por exemplo, vidrarias, embalagens, insumos, matéria-prima
papéis necessários para impressão, cartucho de tinta para impressoras, filmes fotográficos, pastas e outros elementos, blocos de anotações. Mas parece elemento corriqueiro, parece questões pequenas, menores, até pode parecer. Mas se você precisa, por exemplo, de uma matéria-prima, eu preciso de um aço SAI 1045 para fazer um ensaio de tração, por exemplo, no caso de engenharia mecânica. Qual é essa matéria-prima? Então, é descrição do material. Aço SAI 1045. Quantidade, preciso lá 1 metro. Qual que é o valor da unidade? Então, R$50. Então, vai fechar R$50. E assim, sucessivamente para os demais itens. Eu preciso ir trabalhando eles. Aí vem a parte de máquina. A minha instituição tem a máquina para fazer esse ensaio? Bom, ela não tem. Então, tem algum outro laboratório que seja parceiro credenciado da instituição? Não tem. Então, eu vou ter que partir para o mercado para alguém executar. Vai ter uma cobrança para fazer isso. Então, eu preciso ir colocando esses elementos. E aí você começa a ver o seguinte, que o orçamento ele está muito também associado, por incrível que pareça, e muitas pessoas não dão bola para isso, ele está associado ao objetivo, aos seus objetivos específicos. Se você está colocando no objetivo específico fazer um ensaio de tração no aço SAI 1045, você tem que dar condições para fazer. A condição é de recurso, de dinheiro, para você colocar nessa sua estrutura. Não adianta colocar no cronograma e depois, cadê o dinheiro para fazer? Qual é o orçamento para isso? Ah, mas aí o professor orientador vai conseguir. Você já conversou com o professor orientador para avaliar se ele realmente vai conseguir esse valor, se a instituição vai custear esse valor, se ela vai patrocinar esse valor? Se ela não for, vai sair da onde? Vai sair do bolso do professor orientador? É algo difícil, vai ter que sair de você, mas você como aluno não tem para fazer isso. O que você vai fazer com aquele objetivo específico que você colocou? Não foi o seu orientador que colocou aquilo, foi você. Você estruturou uma ideia, delimitou um tema, colocou uma resposta que era o objetivo geral e fatiou esse objetivo geral em objetivos específicos. Um dele era fazer ensaio de tração no aço 1045. Pô, mas quem é que colocou isso então? Você vai ter que avaliar se esse é o objetivo específico. Você vai tirar ele? Você vai deixar? Como é que vai ser isso aí? Então, precisa ter essa atenção, nós precisamos ter esse levantamento. Não adianta chegar lá na hora da execução do seu cronograma e aí depois bater o desespero. Quem que vai pagar isso? Da onde que vem o dinheiro? Como que eu vou fazer? Quem que vai me ressarcir? Cuidado, daqui a pouco ninguém vai lhe ressarcir esse valor. Então eu preciso ter essa atenção. Eu chamo a atenção aqui para não dar problema futuro depois para você. Então é um ponto importante. Esse elemento de material de consumo, na verdade vários tipos de material de consumo em si. Um outro ponto que você pode trabalhar é a parte de serviços, ou seja, quais são as cópias, as encadernações, os impressos gráficos, impressão de pôster para evento. Daqui a pouco você precisa fazer a impressão de um pôster para defender o seu TCC. Então, daqui a pouco são duas formas, a parte da defesa oral e a defesa via pôster. Você precisa ter isso. A defesa, muitas vezes você envia para um congresso, para um seminário, um pôster em si, deslocamentos para ir para esse congresso. Tudo isso tem que vir de algum lugar, que é a despesa de locomoção, a despesa de hotel, estadia. Como que você vai fazer isso? Quem vai pagar a taxa de inscrição no congresso? Quem é que paga isso? A instituição? O grupo de pesquisa? O orientador? Você? Ninguém? Como é que vai ser isso aí? Então, você tem que ter essa atenção. Revisão do texto e de configuração. Se você não sabe absolutamente nada da BNT, das duas uma, ou você tem o dinheiro para colocar para um terceiro, uma consultoria externa, fazer essa estrutura, e aí está tudo bem, você paga o valor e ok, ou você começa a aprender a BNT, para não ter que pagar isso aí. Então, revisão do texto, formatação do seu texto, tudo isso é importante. A parte também de serviços na área de análise de dados, principalmente dados mais quantitativos, que você precisa fazer estatística descritiva, estatística inferencial. Isso vai vir lá do seu objetivo, dos seus objetivos específicos,
Cuidado com o que você está colocando nos objetivos específicos, isso pode aumentar o seu custo do seu orçamento em si. Então, revisão de texto, mas é uma revisão também de outros serviços e encargos. Consultoria de terceiros, consultoria externa na área de análise de dados, e muitas vezes isso não sai barato. É uma estrutura importante que você precisa ter, senão daqui a pouco você não conclui o seu trabalho. Então, precisa ter esse alinhamento. Não prometa demais nos objetivos específicos aquilo que você não vai poder cumprir ou você não vai conseguir arcar monetariamente para entregar. Último elemento é uma sugestão, que é o que se chama de reserva técnica, ou uma despesa operacional em si, que se coloca nessa estratégia em torno de 10% a mais no total do dispêndio. Então, você coloca lá 10% a mais. Aqui se deu R$10, R$50, vamos colocar aqui que tenha dado aí mais R$40. Então, fecharia nesse bloco aqui R$100. Você vai colocar aí mais em torno de R$10 para ficar bonitinho nessa nossa estrutura. Aqui, vamos colocar até melhor ele, R$10 de uma receita, uma parte de reserva técnica de despesa operacional em si. Então, esse valor aqui, ele sai de quem? Ele sai da instituição, ele sai de você, ele sai do grupo de pesquisa, ele sai do bolso do professor orientador. De quem que sai? Uma agência de financiamento externa, sai talvez de uma indústria que está patrocinando o seu trabalho. Você vai ter que avaliar isso quando você estiver constituindo essa parte de orçamento. Então fica aqui essa sugestão, essas estruturas. Pode ter mais elementos aqui, sim, pode ter mais elementos, mas eu creio que nessa estrutura você já tenha visto muitos elementos. Talvez alguns itens que faltou, que você, por exemplo, colocou e esqueceu de detalhar no seu orçamento e você está vendo agora aqui. Então, muito cuidado, muita atenção, elabore, assim como o cronograma tem que ser extremamente real, realístico, você tem que ter um orçamento que seja realístico, que seja um orçamento que reflita tudo aquilo que você vai gastar ao longo da sua pesquisa. Não esqueça de detalhamentos. Não esqueça disso, porque você daqui a pouco começa a faltar dinheiro, daqui a pouco a sua bolsa é pouca e você começa a ter problemas e a se desgostar do trabalho porque não tem dinheiro para executar a sua pesquisa. Então, cuidado, vá com calma, estabeleça bons objetivos específicos, executáveis e dentro do limite financeiro para você ter a finalização do seu trabalho de pesquisa. Então aqui nós fechamos esse vídeo, espero que tenha sido muito útil para você refletir o seu orçamento de pesquisa. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.